Conexão Rural fala com Carlos Mariô, consultor técnico do Instituto Rio Grandense do Arroz, que falou hoje aqui no ciclo de palestra de TAPS, sua 6ª edição. Teu tema foi arroz daninho. É um assunto que não é muito bom, não é muito digerível, porque significa planejamento, significa custo também, porque tem que comprar o produto, enfim. Mas eu gostaria que tu falasse, Mariô, com todo esse conhecimento, e aí tu trouxeste, meu amigo, dados de 1946, meu Deus do céu, lá atrás, 45, já se ouvia falar no vermelho. Nós continuamos ainda ouvindo falar em vermelho, em Bruzone, enfim. Mas se tu fores analisar essas décadas aí, a discussão ela não muda muito. Exato, né? O problema do arroz vermelho, na verdade, ele começou, quando começou a lavoura, já se introduziu o problema do vermelho, né? Era uma época diferente, com mais dificuldades, né? Na verdade, a gente trouxe esse comparativo do passado, porque recentemente me convidaram para falar exatamente sobre arroz vermelho, né? E o arroz vermelho já é um assunto batido, que hoje é chamado de arroz daninho devido à diversidade que se tem hoje em tipos de planta, né? Então se chama de arroz daninho hoje, né? Então eu busquei essa, digamos assim, essa retrospectiva, né? E de fato eu busquei uma bibliografia mais antiga possível que nós tínhamos lá. E tinha essa aí de 1945, que contava os primeiros 5 anos da Estação Experimental do Arroz em Cachoeirinha e uma situação da época na lavoura. Então, o que estava escrito ali num livro de quase 80 anos atrás, né, Alex? Nada muito de diferente, por isso que eu falei mais do mesmo, né? Já se falava de semente, já se falava... Era uma situação em que os produtores tinham alternativas, digamos assim, eram um pouco nômades, porque à medida que o arroz vermelho se tornava um problema sério, eles migravam para as outras áreas, né? Mas hoje, claro, com o passar dos anos isso não foi mais possível, né? E era uma época com outros tipos de planta, enfim, aí com a evolução nós chegamos aí. E o arroz vermelho segue nesse cenário, né? E a nossa preocupação agora, claro, que são com as novas tecnologias, que como eu frisei, né, a gente não gostaria de, daqui a 2 ou 3 anos, presenciar, né, o problema de arroz daninho resistente às novas tecnologias, como aconteceu lá atrás com o sistema Clearfield, né? O que esses sistemas de produção, a gente volta de novo a 45, a gente só tinha uma monocultura, né? Hoje nós temos soja, temos o milho chegando. O que essas culturas, o que esse sistema ajudou, Mariô? Ou não ajudou? Não, sem dúvida. A soja, ela deu, assim, digamos... Limpou? Se nós formos pensar na soja aí nas terras baixas, né, Alex? Eu lembro aqui na nossa região do litoral norte, né, que a gente é mais presente ali, há pouco mais de 20 anos atrás, produtores de semente que plantavam soja e não tinham lucratividade nenhuma. A soja simplesmente era para limpar a área do arroz daninho para poder se plantar arroz, a área de semente no ano seguinte, né? E hoje a realidade, né, com esse passar dos anos é outra, né? Então a soja sim passou a fazer parte do contexto e deu um novo fôlego para as tecnologias, para o próprio Clearfield, né, para os herbicidas que são usados na lavoura, né? E sem dúvida ela hoje é fundamental, hoje a soja e agora o milho também aí chegando, né, como alternativas também para manejar o arroz daninho. Mas nunca esquecer também o papel fundamental da semente de qualidade, né, isenta de arroz daninho, né, nas sementes, né? Como é que é a semente cara e a semente ruim? Exatamente. Mariô, um grande abraço, sempre bom falar contigo. Tá bom, muito obrigado, Alex, um abraço, muito obrigado mais uma vez e uma boa safra para todos os produtores aí da região e de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul.